Olá, pessoal do sexto ano, tudo bem? Pessoal, então nós vamos terminar esse capítulo 2 sobre o corpo em movimento, sobre o sistema muscular, sistema esquelético. E nós vamos agora da página 290 até a página 295, ok? Então vamos lá. Sobre o sistema muscular, pessoal, o que é importante para vocês lembrarem? Alguns movimentos que vocês executam, como andar, correr, pular, piscar os olhos, respirar, tudo só é possível por conta dessa ação do sistema muscular que está associado ao sistema esquelético. Esses dois sistemas, eles andam juntos e têm uma função extremamente importante em basicamente tudo aquilo que nós fazemos durante o nosso dia a dia, tudo que está relacionado ao movimento. E os músculos, eles também são responsáveis pela estabilidade do corpo, ajustando a posição ereta, ou seja, mantendo uma postura reta do corpo, pelo aquecimento e também pelo preenchimento do corpo, ou seja, pela sustentação, e pelo auxílio ao fluxo sanguíneo. E vocês já estudaram sobre o tecido muscular, viu que ele é formado por 3 tipos. Mas agora, nesse quadro, que é muito importante, peço até que vocês possam colocar esse quadro no caderno de vocês, anotem, façam um esquema, porque ele é extremamente importante, tá? Então, quais são as diferenças entre o tecido muscular? Então, nós temos tecido muscular liso, tem o tecido muscular estriado esquelético e tem o tecido muscular estriado cardíaco. Quando ele fala ali da primeira característica estria, seriam essas faixas. Então, por exemplo, o próprio nome do tecido muscular fala que ele é liso, ou seja, não vai ter estrias, não vão ter faixas, então está ausente. Agora, tecido muscular estriado esquelético, estriado, então vem dessas faixas, dessas estrias, então está presente. Tecido muscular estriado cardíaco, se é estriado, é porque tem as estrias, tem essas faixas, então também está presente. Em relação ao núcleo, porque são células eucarióticas, são células em que o material genético não vai ficar solto no citoplasma. Eles possuem um núcleo. Então, no caso do tecido muscular liso, tem apenas um núcleo e é central. O tecido muscular estriado e esquelético existem muitos núcleos, fica numa região periférica, ou seja, nas extremidades. E o tecido muscular estriado cardíaco, existe um núcleo e ele é central. Sobre a contração, ou seja, sobre a movimentação desse músculo, ele se movimenta muito ou não? Então, no caso do tecido muscular liso, essa contração, essa movimentação desse músculo, ela é lenta e é de uma forma involuntária. Por quê? Vocês se lembram que esse tecido muscular liso, ele vai revestir os órgãos internos. Ou seja, não vai ter muita movimentação mesmo e é de uma forma involuntária. Porque eu não fico pensando se a parede interna do meu estômago está se movimentando. E eu também, quando eu penso, não adianta eu pensar que eu quero movimentar a parede do meu estômago, porque ela não vai se movimentar. Então, é de uma forma involuntária. Ou quando você está com fome e sente a barriga roncar e uns movimentos estranhos aqui, é por conta disso, nesse movimento involuntário, tá? O tecido muscular estriado esquelético, ele tem uma movimentação rápida. Mas por quê? Ó, eu fico toda hora movendo o meu braço e é de uma forma rápida. E a gente sabe que esse tecido muscular estriado esquelético, ele está associado ao movimento. Então é rápido e é de uma forma voluntária. Se eu quero erguer minha mão, eu vou erguer. Se eu quero abaixar minha mão, eu abaixo. É voluntário. Tecido muscular estriado cardíaco tem uma movimentação rápida. Basta você colocar a mão aqui, perto do seu coração, você vai sentir ele se, né, batendo bastante. E é de uma forma involuntária, porque ninguém fica falando coração, bate rápido, coração, bate devagar, coração, acelera. Então é de uma forma involuntária. Eu não preciso ficar preocupado com isso. E a localização, onde que eu encontro o tecido muscular liso? Vai formar aquelas camadas envolvendo os órgãos oco no caso, né? Que não tem nada preenchido. Tecido muscular estriado esquelético vai formar pacotes bem definidos envolvendo os ossos, como os músculos esqueléticos, no caso. E o tecido muscular estriado cardíaco, o próprio nome já diz, né? Vai formar as paredes do coração, que é o miocárdio, forma como ele é chamado. Mas o nome do tecido do coração ali é tecido muscular estriado cardíaco. Você fala qual é o tipo de tecido muscular que está revestindo o coração. Não é para falar miocárdio, é para falar tecido muscular estriado cardíaco, ok? Bom, agora nós vamos falar um pouco sobre o tecido muscular estriado esquelético. Ele possui uma ação voluntária e permite movimentos amplos, ou seja, movimentos diversos, os mais diferentes. A gente consegue realizar por conta desse tipo de tecido. E é voluntário, que eu já expliquei. Se eu quero fazer um movimento, eu faço.
Esse tipo de tecido, ele funciona de uma forma antagônica, ou seja, com movimentações contrárias. Porque quando um músculo está contraído, o outro músculo ele está relaxado. É igual quando eu vou fazer esse movimento assim. Esse músculo aqui está contraído, mas aqui está relaxado. Agora nós vamos falar sobre ele, no próximo slide, inclusive. E isso é possível porque os músculos apresentam duas propriedades muito importantes, que é essa contratilidade e também a elasticidade. Quando eu falo de contratilidade, esse nome estranho, eu estou falando da capacidade dele de se contrair. Então, o pessoal, quando vai na academia, gosta de ver se está ficando forte, então vai fazer esse movimento, contratilidade. Aqui fica duro, não é? Ou então, do jeito que está aqui na imagem, a pessoa está contraindo, contratilidade. E a elasticidade seria o músculo oposto, tá? Então, por exemplo, aqui, vou pegar meu mouse, ó. Essa região aqui está contraída, é contratilidade. Mas esse músculo aqui dessa outra face não está. Aí tem a elasticidade, ok? Daí ele fala aqui, a contratilidade faz as células musculares, ou seja, essas fibras, diminuírem de comprimento e aumentarem de volume, como resposta a um estímulo nervoso. Já a elasticidade faz as células musculares aumentarem de comprimento e diminuírem de volume, porque ela vai ficar relaxada. Você não vai ver que a pessoa está forte, entre aspas, fazendo assim, porque aqui na contratilidade, o que vai acontecer? Essas células aumentam de volume e diminuem de comprimento. Por isso que fica durinha aqui. Ah, claro, aí se a pessoa faz academia, com certeza, né? E a elasticidade, ela é o contrário. As células diminuem de volume, mas aumentam seu comprimento. E esses movimentos, eles só são possíveis porque as células musculares possuem microfibras de proteína, que são chamadas de actina e miosina, que vão deslizar umas sobre as outras, permitindo esse encurtamento e o alongamento das células. Então, aqui, ó, o tecido muscular estriado esquelético, ele tem duas microfibras, fibras de proteína que são extremamente importantes. E temos aqui o filamento de actina e de miosina. A actina é esse aqui mais clarinho, e a miosina já é esse aqui. Então, através desses filamentos é que vai ser possível encurtar as células no movimento de contratilidade ou então o alongamento delas. Aí seria a elasticidade. E os músculos esqueléticos, eles são os responsáveis. Qual é a função desse músculo, então? Funções de movimento, postura, proteção dos órgãos, no caso, os músculos abdominais, e também o controle da temperatura. E se acontece uma queda na temperatura corporal, existe um impulso nervoso que será enviado para os músculos e eles vão se contrair produzindo tremores, que vão liberar energia e elevar a temperatura do corpo. Então, quando a pessoa está com frio intenso, ficou horas em um local aberto ou se submeteu ali a entrar em uma banheira com gelo, geralmente atletas fazem isso, né? Vai acontecer essa contratilidade. Eles começam a tremer a musculatura corporal. Mas por quê? Está liberando energia para depois recuperar a temperatura do corpo. Então, observe aqui nessa imagem, pessoal. Está o músculo bíceps aqui e o tríceps. Daí a pessoa, quando quer fazer assim, falar que está forte, o bíceps fica contraído, mas o tríceps, que é o músculo oposto, ele fica relaxado. E se ele está relaxado, ele vai entrar nessa condição aqui, ó. Porque as células musculares vão aumentar de comprimento, porém diminuem de volume. E quando está contraído, o que acontece? Diminui de comprimento essas células musculares, as fibras, mas elas aumentam de volume. Por isso que elas funcionam de uma forma antagônica, de forma oposta, tá? Daí ele diz aqui, ó. Perceba que os feixes de músculos, eles estão presos a estruturas que são chamadas de tendão, aqui, ó. Um osso conectado ao músculo. Então, nós sempre vamos encontrar um tendão, ok? Que, por sua vez, se fixam aos ossos. Os tendões são estruturas cilíndricas que vão formar cordões fibrosos de tecido conjuntivo, situadas nas extremidades dos feixes musculares esqueléticos. Além de conectar o músculo ao osso, o tendão ajuda no equilíbrio do corpo e também nos movimentos. Existem tendões em quase todas as articulações. Tem no pescoço, tem no braço, tem na mão, nos pés, tornozelos, ombros, cotovelos. Tudo que estiver conectando o osso ao músculo, nós vamos encontrar um tendão. Ou outra estrutura que também atua na locomoção e sustentação do corpo é o ligamento, que é uma porção de tecido fibroso que faz a ligação entre os ossos e traz reforço, a proteção
as articulações, tudo de uma forma a proteger essas articulações. Então, diferenças básicas entre tendão e entre ligamento, que é muito importante. Tendão vai conectar um músculo ao osso, olha aqui. Já o ligamento vai conectar osso com osso. Então, geralmente, atletas, rompeu o tendão ou teve uma lesão no ligamento por conta disso, ok? Ligamento é osso com osso, tendão é um músculo com osso. Então, aqui, ó, nós encontramos tendões, porque o músculo está conectado ao osso, e na mão, no caso aqui das falanges, do metacarpo, vai ser tendão, aliás, ligamento, perdão, porque vai estar conectando o osso ao osso. Eu tô aqui, achei. Beleza? E a musculatura lisa ou então não estriada. Quando você sente movimento no seu estômago ou seu coração bater, é porque os músculos estão se contraindo e estão relaxando. Os movimentos dos músculos não estriados são involuntários, isso é, ele não vai ser intencional e eles não são comandados de uma forma voluntária. Então não basta você querer movimentar, porque não vai acontecer, ok? É isso que ele quis dizer. Deixa eu ver se consigo mexer um negocinho aqui, pessoal. Opa, mexeu até demais. Aqui, só para ficar melhor. Aí, bem melhor. Então, ele fala aqui que eles são comandados, esses movimentos, no caso, pelo sistema nervoso autônomo e pelos produtos de algumas glândulas, que nós chamamos de hormônios. Tudo que está sendo liberado ali por glândulas, nós chamamos de hormônios. E o trabalho executado por esses músculos permite o funcionamento de muitos órgãos e sistemas, como no caso do sistema digestório. Nós vamos encontrar essa musculatura lisa, ou então o não estriado. Está presente na parede do esôfago, o estômago, dos intestinos, são responsáveis pelos movimentos peristálticos. Também são movimentos involuntários que vão encaminhar o bolo alimentar ao longo do tubo digestório. Aí você fala, mas o que é o bolo alimentar? A partir do momento que você engoliu o alimento, vamos supor, café da manhã eu comi um pedaço de pão. Se eu engolir, nesse momento que vai passar aqui pela faringe, já não vai ser mais o pão. Nós já chamamos de bolo alimentar, porque esse alimento já foi triturado e ele já foi envolvido com a ação da saliva, com ácidos e tudo mais. Então, não é mais o alimento. Eu chamo de bolo alimentar. Tudo que você engoliu de alimento, nós chamamos de um bolo alimentar, tá? E são eles também que realizam as contrações características do vômito, que vai empurrar esse alimento para fora do corpo. As paredes dos vasos sanguíneos também vão ajudar na circulação e a manter a pressão do sangue. Artérias, veias estão incluídas aí. Parede do útero atua no trabalho de parto, produzindo as contrações que vão expulsar o bebê. Então, quando a mulher fala, eu estou sentindo contrações, elas estão ficando aceleradas, estão ficando rítmicas. Ou seja, essa musculatura lisa, ela está em ação e é um movimento involuntário. A mulher não fica pensando, eu quero que tenha contração neste momento. Não vai acontecer, é de uma forma involuntária. Também vai estar revestindo a parede da bexiga urinária, distendem durante o enchimento, possuem muitas fibras elásticas e também colágenos, e após o enchimento existe a contração para ocorrer a micção, ou seja, para a pessoa urinar. E dos olhos também, porque regulam a quantidade de luz que chega à retina e fazem o ajuste de foco. Sobre a musculatura estriada cardíaca. Como o nome desse tipo de fibra sugere, o músculo estriado cardíaco vai formar a maior parte da estrutura do coração, que constitui o miocárdio, isto é, as paredes musculares desse órgão. Assim como a musculatura lisa, o músculo cardíaco também vai funcionar de uma forma involuntária. Seus movimentos vão acontecer por um estímulo dado por células especiais que vão funcionar como um marca-passo, regulando o batimento do coração. A prática regular de exercícios físicos ajuda na circulação periférica e aumenta a eficácia do trabalho cardiovascular. E também, em longo prazo, vai diminuir os níveis de gordura no sangue, como o mau colesterol e triglicerídeos, e reduz os valores da pressão arterial e diminui o risco de desenvolvimento da obesidade. Ou seja, é extremamente importante para a nossa saúde a prática regular de atividades físicas. Mas exercícios realizados de forma exagerada ou então sem orientação adequada podem resultar em lesões nas articulações e também na musculatura, causando dores. Sobre o sistema musculoesquelético e a saúde. Ainda que seus ossos sejam fortes e resistentes,
Eles estão sujeitos a traumatismos e a processos que podem enfraquecê-los. A fratura só vai acontecer quando um osso ele é submetido a forças que superam a sua resistência mecânica. Ou seja, um osso ele foi submetido a um choque, a um trauma tão grande que mesmo ele possuindo os níveis de cálcio, mesmo tendo essa dureza, não é possível. Foi algo superior. Foi a mais do que o osso suportava. Por isso que acabou quebrando, tá? E logo após a lesão, existe a formação de um hematoma. Olha aqui na imagem. Um hematoma é um acúmulo de sangue. Por quê? Teve um rompimento dos vasos sanguíneos. E vocês sabem que o tecido ósseo possui vasos sanguíneos. Então, quando existe esse choque, essa fratura, quando quebrou o osso, existe o hematoma. Vai ser esse acúmulo de sangue. Poucas horas após o acidente, os osteoblastos são células ósseas, são capazes de refazer o tecido, eles vão migrar para o local. Então, horas depois que acabou acontecendo um acidente, os osteoblastos vão migrando para o local onde aconteceu esse rompimento, para que eles vão produzir uma nova matriz e tecido ósseo, que vão formar um calo ósseo, que vai unir as partes do osso fraturado. Então, existem duas fases, né, aqui na imagem. Tem o calo mole e o calo duro. O calo mole é quando está num processo inicial de reconstituição. Os osteoblastos estão trabalhando. E o calo duro já seria uma fase para o final, quando o trabalho, vamos assim dizer, do osteoblasto já está chegando ao final. E após a consolidação, o calo inicial ele vai ser remodelado e o excesso de tecido ósseo que o compunha vai ser retirado, voltando o osso à sua forma original. Então, acontece a questão da remodelação óssea. Existiu a fratura, teve o acúmulo de sangue, os osteoblastos foram no local, começaram a trabalhar, produzindo uma nova matriz e tecido ósseo, formando o calo ósseo. E após essa consolidação, depois que os osteoblastos já trabalharam, esse calo inicial ele vai ser remodelado. E por que o calo? Por conta dessa estrutura. Ó. Você não está vendo que está bem, parece que está inchado essa região que a gente fala? Então, é o calo que a gente chama. Ele é remodelado e esse excesso de tecido ósseo que o compunha será retirado. Então, ele vai voltando ao seu aspecto normal. Dessa forma aqui, ok? E falando um pouquinho sobre os desvios da coluna. Além das fraturas, os ossos eles podem sofrer alterações em consequência daquela má postura ou então de esforços repetitivos que realizamos diariamente. Algumas vezes essas ações elas causam desvios de coluna, ou seja, a coluna vertebral passa a apresentar curvaturas diferentes do seu aspecto normal. E os desvios mais frequentes são a lordose, cifose e a escoliose. Então aqui nós vemos uma coluna normal, retinha. A escoliose é quando essa coluna ela está num formato de S, mais ou menos, ou com um desvio mais acentuado para a esquerda ou para a direita. É o meu caso, eu tenho escoliose. Então, a minha coluna ela não é retinha, ela é mais ou menos assim. E um pouquinho mais torta, talvez. A lordose, pessoal, observa aqui, a região lombar ela tem uma inclinação muito grande. A cifose já está relacionada à cervical. Ó, a pessoa fica com aquela mais para frente. E aqui seria o jeito que a coluna deveria ser normal. Então, quando tem cifose e a lordose, são curvaturas exageradas demais diante das posições que nós já vimos, né? Então, as regiões da coluna, temos a cervical, a lombar, região do sacro. Então, no caso, repetindo, lordose é a lombar e a cifose seria a região ali da cervical. Escoliose seria o desvio da coluna, tá? Então, essas alterações da coluna vertebral, elas geralmente acontecem por causa de traumas, má postura, obesidade ou más formações. E o uso constante de mochilas, falando sobre vocês, né? Bem que agora a pessoa não está mais usando mochila, né, nesse tempo. Mas, enquanto usava, esse uso constante de mochilas muito pesadas ou então de forma inadequada também causa problemas de desvios da coluna. E o Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia recomenda que a massa da mochila, ou seja, o peso em si, não ultrapasse o limite de 10% da massa do indivíduo. Ou seja, se uma pessoa tem a massa de 40 quilos, não pode carregar uma mochila com mais de 4 quilos.
Outra recomendação é que as mochilas sejam carregadas com as alças nos 2 ombros, nunca em um só, até mesmo para que a carga fique distribuída só na região central mediana do corpo. Então, desse jeito. A mochila tem que ficar retinha, ajustada ao corpo. Não é para ficar mais para baixo e nem para carregar em um ombro só. E atualmente, uma outra preocupação é o uso excessivo dos celulares e tablets, que tem causado muitas dores e até lesões nos discos intervertebrais da coluna vertebral. E com o tempo, esses discos, eles podem apresentar desgastes, ou seja, parte deles pode sair da posição normal e vai comprimir algum segmento de nervo, como nós vamos ver agorinha. Então, essas regiões lombar e a cervical, onde fica a lombar, professor? Eu esqueci. Lombar é essa aqui, ó, na região mediana, região central da coluna vertebral. E a cervical, lembra do colete cervical? É aqui no pescoço, tá? Então, aqui é a cervical. Então, essas duas regiões, lombar e cervical, elas geralmente são as mais afetadas por serem áreas mais expostas ao movimento e também por suportarem maior carga. E as principais causas dos problemas de coluna são predisposições genética, envelhecimento, sedentarismo e o tabagismo, que é a questão do cigarro, fumo, né? A má postura, sobrepeso e atividade física excessiva ou sem acompanhamento de um profissional da área da saúde são fatores que contribuem para o surgimento da hérnia de disco. E o que seria essa hérnia de disco? Vai estar comprimindo essas regiões e o nervo acaba sendo comprimido. Então, fica desse jeito aqui, ó. O nervo está comprimido entre as vértebras. Então, isso é a hérnia de disco, causando bastante dor, tá? E, para terminarmos, as integrações dos sistemas. Para que o sistema musculoesquelético atue, ele precisa interagir com os outros sistemas. Para obter energia, ele depende do cardiovascular e também do respiratório. O sistema nervoso, ele coordena todos esses sistemas e ele é responsável por enviar a mensagem por meio dos neurônios para os músculos se mexam e façam com que o esqueleto e as articulações realizem os movimentos em que pensamos. Existem movimentos do sistema musculoesquelético que são involuntários. Eles acontecem com uma resposta inconsciente a um estímulo externo. Então, nós chamamos isso de ato reflexo. Esses movimentos, eles são comandados pela medula e costumam ser muito rápidos para evitar uma situação de perigo. Então, um exemplo desse ato reflexo, ao encostar o dedo na chama de uma vela, rapidamente puxamos o braço para tirar a mão de perto do fogo. O ato reflexo a gente vai estudar no próximo capítulo. Um outro exemplo do ato reflexo é quando a panela está no fogão e às vezes você acaba encostando o seu dedo nessa panela quente. A gente não pensa, falar, agora eu vou tirar meu dedo, ou eu vou esperar mais alguns segundos. A gente não pensa, a gente simplesmente tira a mão bem rápido, isso é um ato reflexo. Então eu coloquei essa imagem aqui, ela é maravilhosa, gente, é sensacional. Quando você acaba encostando o dedo num cacto, né, no espinho, daí nesse momento você, através dos nervos e tudo mais, leva a informação lá até o sistema nervoso e ele envia um estímulo, que é para você retirar a mão na hora. E isso é rápido demais, a gente nem pensa e já aconteceu, é o ato reflexo, ok? Mas nós vamos estudar melhor no próximo capítulo, beleza? Sexto ano? Então, acabamos por aqui, ok? Na próxima aula nós iremos tirar todas as dúvidas. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.